Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E é isso, né? Parece que o executivo aí, Paulo Brax, decidiu a troca de treinador. Eu também acho aqui, família vascaína, apoiei muito o Faro, mesmo em jogos que eu vi que ele realmente ajudou a perder, ele complicou o Vasco em algumas atuações, contra o CSA, contra o Bahia. Eu acho que ele teve papel fundamental nas derrotas do Vasco, mas vi aí no Faro capacidade, ajustando algumas situações para levar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Mas mais uma derrota fora de casa, o clima esquentou ali com alguns torcedores. Eu acho que é o momento sim de trocar. Dentro das opções que existe hoje no futebol brasileiro, já que houve muita demora para a escolha do treinador, acho o Jorginho um bom nome pela experiência, por já ter passado pelo Vasco, já conquistou um acesso, né, em 2016 junto com o Nenê. Então a gente torce aí para que o Jorginho possa fazer realmente um grande trabalho nesses últimos 10 jogos e o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Jorginho que vai ter muito trabalho, família vascaína, porque é vergonhoso o segundo turno que o Vasco faz. E aí não dá para culpar apenas o estagiário Maurício Souza e o Emílio Faro, né, assistente. É claro que a gente tem que culpar também os jogadores que estão com rendimento péssimo e também essa gestão de merda, /777 aí, que demoraram muito para realmente entender que esse elenco era limitado, um elenco fraco, para vestir a camisa do Vasco. Eu fiz aqui algumas contas para ver que realmente é um momento muito preocupante aí do nosso Vascão. A gente olha para o segundo turno do Vasco, o Vasco dentro desses times que estão aí brigando para subir, né? Peguei aqui dois, o Londrina e o Sport, né? No segundo turno, o Londrina fez 15 pontos, família vascaína. O Vasco fez 10. O Sport fez 13 pontos no segundo turno. Então o Sport está com um aproveitamento aí de 48%, vou arredondar. O Londrina de 55% e o Vasco de 37%. Isso é deprimente, isso é humilhante. Quando você olha para o Londrina, o time do Londrina, e olha para o time do Sport, não dá para imaginar que isso é só treinador, só o Emílio Faro, só o Maurício Souza. Claro que essa gestão de merda que entrou no Vasco para destruir o Vasco, mas precisa sim cobrar rendimento desses jogadores. O que é o Quinteiros, o que é o Anderson Conceição, o primeiro turno que eles fizeram e agora eles estão matando a planta. E aí a gente tem que tocar aqui também na questão de reforço. O Vasco precisava aí de um lateral direito, né? O caso que o Gabriel Dias machucou, o Vasco vai lá e traz um jogador que não estava jogando do Avaí. O Vasco precisava de um reforço na lateral esquerda. O Vasco vai lá e pega o Paulo Vitor, um jogador que não estava jogando no Internacional. O Vasco precisava de um atacante de beirada de campo aí, porque o Peck Figueiredo estava muito mal. O Vasco foi lá e trouxe um jogador que não estava jogando no Red Bull Bragantino. E entre outras contratações aí, o único que eu posso pontuar aqui foi o Fábio Gomes, que era reserva do Atlético Mineiro, e aí até eu entendo, porque realmente o Atlético Mineiro tem mais qualidade. E aí eu entendo essa contratação. Eu acho que o principal culpado seja o treinador, com certeza, é essa gestão de merda e a 777, que, porra, dava sim. Muita gente defende, eles não entraram ainda, mas, porra, era evidente, como o jornalista que eu trouxe aqui da ESPN ontem falou, eles sabiam que eles iam assumir o futebol do Vasco, isso estava claro. Então eles poderiam sim fazer algumas movimentações em relação a treinador e a relação a jogador, e agora a gente está passando essa situação. Dentro disso que eu falei aqui, né, do aproveitamento do Vasco, que é inferior a todos os times que estão brigando aí com o Vasco por esse G4, eu peguei aqui os próximos jogos do Londrina e realmente me preocupou demais, porque o Vasco tem 3 jogos aí, 2 fora de casa. Essa sequência que a gente está tendo aí de 6 derrotas consecutivas, e a gente não poderia escolher adversários piores nesses jogos fora de casa, né? Que a gente pega o Grêmio, depois o Náutico em casa e depois pega o Cruzeiro. O Londrina tem nos próximos 3 jogos, enfrenta a Chapecoense em casa, a Tombense fora e a Ponte Preta em casa. Ou seja, quando você analisa esse contexto aí que os times na Série B estão mandando melhor os jogos dentro de casa, o Londrina, vamos fazer a conta aí, Londrina ganhando 2 jogos em casa e perdendo fora, e o Vasco ganhando seu jogo contra o Náutico perdendo os 2 fora, o Londrina chegaria aí a ficar a 1 ponto de distância do Vasco, e enfrentando após esses 3 jogos o Vasco
em São Januário. Então, realmente, família, é um momento muito complicado e agora a gente espera aí que o Jorginho possa, de uma maneira, motivar esses jogadores. Jorginho é um cara experiente, é um cara que foi jogador, um belíssimo jogador, talvez possa dar mais peso, mais bagagem a esse time do Vasco aí para acordar. Precisamos acordar. Resolvi trazer aqui, né, a análise aí da ESPN ontem sobre a contratação do Jorginho. Quero ver se vocês concordam. Se liga só. A gente vai falar do Vasco, porque o Vasco acertou a contratação com o técnico Jorginho, pelo menos se espera até o final da temporada. Ex-Atlético Goianiense, estava livre no mercado depois que ele saiu do Atlético Goianiense, o Eduardo Batista chegou para assumir e a gente mostra então os aproveitamentos dos técnicos do Vasco nessa temporada. O Zé Ricardo em 25 jogos no aproveitamento de 58,7%, depois veio o Maurício Souza com 8 jogos, o aproveitamento de 45,8% e a gente não está contando o aproveitamento dos interinos, tá? E aí o clube agora encaminhou a chegada do técnico Jorginho. O Vasco agora estava com o interino, com o Emílio Faro, e o Emílio Faro conseguiu um bom resultado ainda no jogo contra o Grêmio, mas logo depois, contra o Grêmio não, contra o Guarani, certo? E aí acaba perdendo para o Brusque. E aí, quando perde por o Brusque, a torcida reclama demais. Inclusive, o Emílio Faro teve um problema com os torcedores. Aí a diretoria falou, calma, não vai rolar, não vai dar. E aí, quando também parte briga entre técnico, interino e torcedor, o negócio fica muito mais complicado. Gosta do nome do Jorginho? Então, Marcelo, eu acho que a gente precisa montar esse cenário. Vamos montar. A 777 chega e ela vai tomar conta do futebol do Vasco. Tá. Ela já sabe que o técnico de 2022 não vai ser o técnico de 2023. Então... Na verdade, ela já sabe que o técnico de 2021 não vai ser o técnico de 2022. Ou não. De 2020, exatamente. O que vai terminar o ano não vai começar o de 2023, certo? Exatamente, é isso. Então, assim, quem é o técnico? Vamos lembrar o que fez o Botafogo. O Botafogo não tinha um trabalho, que foi um trabalho ótimo do Anderson. O Anderson pega o Botafogo na Série B da temporada passada, em 14º lugar, e ele é campeão. Verdade. E ele volta. Só que o Botafogo não queria que o trabalho fosse tocado por ele. Ele sai, isso dá problema, o time fica desequilibrado, vai chegando jogador todo dia, e a gente está vendo aí o Botafogo hoje conseguir uma grande vitória. Tenta trazer essa realidade para o Vasco. O Jorginho não é o nome para a próxima temporada. Só que o Vasco já percebeu que a próxima temporada, o mais importante é que ela seja na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Ela não pode ser na Série B do Campeonato Brasileiro. E quando o Vasco começa a flertar com observar que o Londrina está chegando, que o Tombense está chegando, que o Sport está chegando, o Vasco começa a ter medo disso. Sim. E o trabalho do Emílio Faro, ele não se mostrou um trabalho tão consistente assim. Então, eu entendo a direção atual. Olha, a gente não vai ter o técnico que a gente quer para a temporada que vem. Ele vai chegar com dinheiro, ele vai montar o time para o ano que vem. Só que o ano que vem está ficando complicado. Então, a gente vai precisar, pelo menos, ter um técnico aqui que tenha o respeito dos jogadores, que tenha autoridade, que tenha uma carreira de treinador, como é a carreira do Jorginho, não é a carreira do Emílio Faro. Eu entendo isso. Eu faria isso? Não sei. Você já pensaria em um nome para a Série A do ano que vem? Se já tivesse esse técnico definido, ou a diretoria do Vasco não tem nem a convicção de que vai chegar na Série A do ano que vem, e esse seja o problema? Não sei. Mas eu acho que para evitar maiores problemas, é bom ter chegado um técnico. Certo. É bom que chegue alguém aqui que vamos organizar, tal. E eu acho, inclusive, que o Jorginho sabe que, assim, olha, talvez tenha até falado, Jorginho, arrebenta e que você fica. Mas eu acho que ele sabe, que ele trabalha com a ideia de que, não vou ficar, vai. Mas vou arrebentar, vou tentar fazer meu melhor. O Vasco está entre os 4 classificados. Tá, mas é aquela coisa, né? Teve um Londrina também que perde, então ajuda demais. Sim. Então, mas então, isso, a Série B é essa a realidade. É verdade. Então é um Vasco com 45 pontos, é o 4º colocado, seguido do Grêmio, que tem 47, Bahia 50, e aí o Cruzeiro lá na frente com 59 já está comemorando. É outra história. Aí tem Londrina 41 e Sport 40. É longe, 40 para 45, 41 para 45, mas 2 rodadas. O negócio começa a descer, você chega lá. E com o desempenho que o Vasco tem fora de casa, tem sido muito fraco, né? Eu acho que o que teve, que não foi nada legal na temporada, foi a saída do Zé Ricardo. E aí, a sequência, a escolha do Maurício, porque ele acabou, claro, né? Assim, o técnico que ele é contratado, ele como será que o Zé Ricardo pensaria agora? Não, ele vai fazer com a cabeça dele. Claro. E o Maurício muda um pouco do que foi trabalhado desde o Carioca. No Carioca, era bastante desagradável ver o Vasco sendo um time de pouquíssima posse de bola, um time muito mais reativo, um time com cara defensiva. Mas essa seria a cara para o Campeonato Brasileiro. Então, o Zé Ricardo fez o certo.
No Carioca não foi bonito de ver, mas o time adquiriu um certo padrão. O time passou a jogar mais defensivamente, fazia um golzinho lá de bola parada e o adversário ia tentar abrir, o Vasco não se abria e ganhava o jogo de 2-0 em contra-ataque. E fez isso várias vezes. Só que o Zé Ricardo saiu e o Maurício chegou com a ideia, não, a gente vai tentar ter mais posse de bola, a gente vai tentar matar os adversários por controle, a gente vai controlar o jogo. Não conseguiu controlar e se desorganizou defensivamente. O Faro não deu o controle e também o time não é tão organizado assim. O Jorginho agora, a primeira coisa, é organizar defensivamente de novo. E ele sabe fazer isso. Omar, mas você não acha também tem uma coisa que quando os interinos eles chegam no time do Vasco, eles não modificam o que aconteceu com o treinador? Então a gente vê assim, o interino logo depois do Zé Ricardo fazendo a mesma coisa que fazia o Zé Ricardo, sem conseguir os mesmos resultados, mas tentando fazer a mesma coisa que foi feito. E aí depois você vê o próximo treinador fazendo o mesmo, tentando mudar. O Maurício, vou tentar mudar aqui o que a gente vai fazer. Mas aí chega o Emílio Faro e ele tenta fazer o que já estava sendo feito, o que não estava dando certo. Mas aí já, concordo com você, e até amplio, com uma pressão danada. A pressão que não tinha antes. Lembra que o Vasco foi o último invicto a cair na Série B? Foi. É que tinha muito empate, tinha né? Muito empate. Mas sim, foi. Mas assim... Até perder demorou. Era um time muito mais confiável. Era difícil ganhar do Vasco. De um tempo pra cá, assim, o Vasco perdeu para os últimos colocados. Sim, pro Brusque. O Vasco perdeu pro Vila Nova. Assim, o Vila Nova tinha uma vitória na competição. Jogou contra o Vasco, teve a segunda. É uma situação muito complicada. Eu concordo com você e acho até que a insistência no tempo que ficou o Faro à frente do Vasco, a fatura chegou, o boleto chegou. É a proximidade do Londrina. A gente conversou no podcast que a gente tem aqui na ESPN de futebol nacional, no Rolô Melão. No início do Campeonato Brasileiro de Série B. Conversamos com o Adilson Batista, que é técnico do Londrina. E o Adilson foi muito claro, Marcela. A gente sabe que é difícil pra gente subir. Mas vamos tentar ficar ali no quinto, no sexto. Vai que alguém dá uma bobeada e a gente pode pular pro grupo dos 4 primeiros. É exatamente o que o Londrina fez. O Londrina, em nenhum momento no campeonato, lutou contra o rebaixamento. Sim. Parece que a ideia sempre foi essa mesmo. Vamos ficar ali no quinto. Se alguém bobear, a gente pula. O quinto, o normal do quinto, pensando na grandeza dos clubes, seria tal o Sport. Ou o Bahia, ou o Vasco, ou o Grêmio, ou o Cruzeiro. Tô falando os grandes. Sim, mas esses já estão acima. E o Londrina furou a fila. Tá chegando nessa. É que agora a Série B tem essa característica, né? É uma loucura. É que agora o Londrina perdeu em um clássico, não, mas em um confronto regional, estadual, perdeu para o Operário que está desesperado na zona de rebaixamento. E isso vai acontecer outras vezes. Então, esses 4 pontinhos, eles não são um calmante. Mas, assim, é difícil diminuir essa diferença. Porque tem muito time também que vai ficar na trocação, de perde ponto, ganha ponto. Tem muito amigo torcedor do esporte que não acredita de jeito nenhum que o esporte possa tirar essa diferença de 5 pontos para o Vasco, que é o 4º colocado. O esporte mudou muito de técnico também. Também, né? Teve muito. Sempre quando você vê times mudando de... Quando você olha para uma equipe e você espera muito mais dela, vai ter mudança de técnico. Só que a gente não sabe o que vem primeiro, se é ovo ou a galinha, né? Se começa a dar errado porque troca de técnico, ou se troca de técnico porque começa a dar errado. Então é isso, família vascaína. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like, não se esquece de se inscrever no canal. E vamos Vascão agora, nesses últimos 10 jogos aí com o Jorginho. Tomara que ele consiga aí os resultados pra gente finalmente voltar à elite do futebol brasileiro. Eu não aguento mais um ano de Série B, pelo amor de Deus. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.